nós estamos de volta hoje com o nosso Direito de Debate, falando sobre o projeto Marcas da Memória. Eu interrompi o Luiz Rodolfo no bloco passado. Luiz, continue aí a tua linha de pensamento. Você estava falando aí de se retificar aspectos da história brasileira que ainda estão muito obscuros. Eu queria retomar rapidamente essa questão histórica, esse fundo da história, que eu acho que é fundamental. Essa ditadura, então, que vai avançando no nosso nível de repressão e de violação das leis do país, etc. e tal, com o pacote de abril, em que ela fecha o Congresso de novo, abril de 77, já governo do ditador Geisel, fecha o Congresso, caça de novo e, pior, nomeia senadores biônicos. Este é o Congresso que vota a lei da anistia. Quando se diz que a lei da anistia anistiou os dois lados e que foi um pacto entre quem e quem? Nós não fomos ouvidos. As grandes lideranças caçadas no processo, as grandes lideranças de antes de 64, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Darcy Ribeiro e inúmeros outros, Almino Afonso, enfim, João Goulart, Juscelino Kubitschek, nenhum deles foi ouvido nesse processo. Então, pacto entre quem e quem? Mesmo assim, essa lei foi votada por 206 votos a 201. 5 votos de diferença, com todos os senadores biônicos votando nisso. Portanto, nós temos que rever a lei da anistia, que não permite punição. Eu acho que a gente não tem que rever a lei da anistia. A gente tem que fazer uma nova interpretação da lei da anistia, com relação à questão dos crimes conexos. Por exemplo, isso o Hélio Bicudo fala muito bem, o Fábio Conde é comparado. Né? Quer dizer, não existe conexidade. O que ele justifica é que os torturadores foram anistiados porque houve conexidade nos atos deles. Né? E isso não é conexidade. O Estado torturou, mas eu acho mais ainda, violou. Cecília, eu acho Você mais fala, ainda. Cecília, só para esclarecer Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que houve... a interpretação que foi dada à época, né, a interpretação dos juristas da ditadura é de que os torturadores estariam anistiados. Pelos crimes conexos. E hoje, os grandes juristas já demonstraram, não existiu conexidade. Cecília, o Estado foi terrorista, como você afirmou. Mas eu quero dizer mais do que isso. No comecinho você abordou uma questão, desculpa, que eu não queria deixar passar. Você abordou uma questão de países da América Latina que estão passando por essa depuração e esse ajuste histórico. Está havendo algum problema institucional nesses países por conta disso? Não, nunca ocorreu. Nunca ocorreu. E por que a Argentina derrubou a lei da obediência devida, a lei do ponto final, que tentavam, né, evitar que os torturadores fossem julgados. Estão indo a julgamento. Eu estive em Buenos Aires, você também. Nós vimos isso, experienciamos com o que é um julgamento. Presos, condenados à prisão perpétua. Os sequestradores, aqueles que inclusive pegaram as crianças e, né, agora, criaram Cecília, as crianças retiradas das mães, né? Sobre essa questão de crime conexo, eu quero acrescentar o seguinte. Para alguém ser anistiado, ele tem que primeiro ser identificado o seu crime, processado, condenado e depois anistiado. E saber que crime agora, foi esse, né? como é que você pode anistiar alguém, como os militares, torturadores, estupradores, sequestradores, etc. e tal, sem que sequer se tornem conhecidos os seus crimes? A discussão se anistia ou não, ela é posterior. Primeiro, nós todos fomos sequestrados, presos, torturados. Todos respondemos a processo, fomos condenados, fomos para o exílio, voltamos. Nossa luta pela anistia foi para tirar os presos da cadeia e para permitir que os exilados voltassem. Agora, esses militares ditos anistiados, e o STF, nesse caso, abraça essa interpretação de uma forma totalmente absurda, a OAB entra com uma ação contra isso daí, a OAB-RJ e a OAB Nacional, creio que também, é um absurdo, que primeiro, pelo menos, tem que identificar qual o crime, o fulano de tal, qual o crime, ver as penas para esse crime e depois discutir se anistia ou não. Ou seja, até conhecê-los. Claro. Porque a maioria deles permanece nas sombras. Cecília, eu queria fazer também um reparo também, ajudar nessa questão, no nosso debate aqui. Quando a gente fala em militares, né, é bom a gente lembrar que não eram todos os militares. Né? Tanto que a gente fala de ditadura civil militar. Porque a repressão dentro das Forças Armadas também foi muito grande, né, Sem Cecília? dúvida, sem dúvida. Tem muitos militares que se insurgiram quando eles sofreram duramente. Eu quero lembrar, por exemplo, o Ivan Cavalcante Proença. É um professor de literatura, hoje,
e que foi o Ivan que, em 1º de abril de 1964, salvou cerca de 300 estudantes que estavam no Caco, que tinham sido... Nós íamos fazer a resistência em 64. O Caco, por exemplo, é um local onde tem que ter uma marca da memória, por exemplo, como muitos outros no Rio, né? Então, vários militares foram punidos. Muitos deles, até hoje, não foram trazidos a tudo que foi caçado deles, eles não conseguiram até hoje. A maioria não conseguiu. Agora, Zé, quando você diz não foram todos, claro que não foram todos, mas é importante ser o seguinte, a tortura era uma política de Estado maior. Oficial não houve exceção de um oficial ou outro, um mal feito de um militar ou um policial, etc. e tal. Era uma política de Estado maior, não só no Brasil, era uma política de governo. Né? Os documentos secretos dos Estados Unidos, porque lá eles abrem os documentos, aqui a nossa expectativa, quando o Lula entrou, é que a primeira providência seria abrir os arquivos da ditadura, né? Não foi feito até hoje, esperamos e estamos lutando para que seja agora, mas os documentos secretos dos Estados Unidos, e recentemente foi lançado um filme, Flávio Tavares é o roteirista, o jornalista Flávio Tavares, em que é todo feito em cima dos documentos secretos dos Estados Unidos, onde mostra o planejamento do golpe no Brasil. Tem conversa filmada pelo serviço dos Estados Unidos entre o embaixador Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e o então presidente John Kennedy, discutindo o dinheiro que ia ser gasto com o golpe, discutindo se a frota, né, da 4ª Frota dos Estados Unidos vinha para cá, para o litoral brasileiro, etc. e tal. Eu estou preocupado com a questão das marcas da memória. É documentado que o governo americano da época, né, patrocinou e ajudou que a democracia brasileira se transformasse numa ditadura. Não podemos esquecer dos financiadores, os empresários, banqueiros, etc. e tal, que financiaram a tortura, sobretudo a OBAN, que depois se transforma no DOI-CODE de São Paulo, que emprestavam sítios, como a Casa da Morte aqui em Petrópolis. Agora, voltando para a campanha da OAB, ela tem 3 eixos. O primeiro é demonstrar o clima da justiça militar, ou seja, pegar os civis que atuavam na justiça militar, como os juízes auditores e os promotores, que o conselho era composto por militares. Esses, e que papel tiveram? Nós estamos gravando depoimentos de presos que, ao comparecerem à justiça militar, viveram verdadeiros absurdos. Já está no site da OAB o depoimento do César Benjamin, que aos 16 anos, com um parecer de um capitão psicólogo, que tinha a idade mental, a maturidade de 35 anos, foi julgado com maior de idade. Vai entrar no site o depoimento de Jorge Eduardo Saavedra Durão, que durante a sessão de auditoria, sendo interrogado, o juiz aceita um intervalo, é levado para o porão, entra no pau de arara, na tortura, volta para continuar seu depoimento depois de ser massacrado ali mesmo. O segundo ponto da campanha é o lançamento que foi feito no dia 7 de agosto, numa reunião na OAB, com a presença de vários conselhos, como o Conselho Regional de Medicina, de Engenharia, Arquitetura, de Assistência Social, de Psicologia, de economistas, com os principais sindicatos, com o MST, com o Grupo Tortura Nunca Mais, RJ e outras entidades, que é uma campanha pelo tombamento dos lugares de tortura, dos centros de tortura. Ou seja, o DOI-CODE, que funciona dentro do quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, a Casa da Morte, em Petrópolis, que é uma subsede do DOI-CODE, por coisa comprovada, porque militares, agentes da ditadura do DOI-CODE, atuavam, o trabalho deles era a tortura, o estupro e o assassinato, na Casa da Morte, e o DOPS, de histórica tradição política. O terceiro projeto é o projeto Marcas da Memória, que não será somente nos lugares em que tombaram ou que foram torturados, mas também para esclarecer quem são os nomes. Várias ruas, sobretudo em Bangu e no Recreio dos Bandeirantes, foram nomeadas com o nome de desaparecidos políticos. Justamente. Nós vamos botar as placas para dizer quem foi. Quero dar um exemplo. Agora, recentemente, há uns meses atrás, a Prefeitura nomeou a ciclovia que vai ali da Praia Vermelha, Urca e tal, de ciclovia Stuart Angel Jones, um estudante, militante estudantil, combatente contra a ditadura, assassinado, desaparecido até hoje. Só que não diz quem foi ele. Então, você botar a ciclovia Stuart Angel Jones, podia botar a ciclovia José das Couves, porque o ciclista, o público que passa por lá, não sabe quem foi.
Marcas da Memória é isso, ou seja, marcar o nome de cada um dos resistentes. Rodolfo, olha, infelizmente nosso programa está chegando ao final. O tema é muito importante para todos nós. Nós temos certeza que nós vamos falar disso novamente, nós vamos trazer a temática aqui, porque já que outros meios de comunicação não repercutem, né, cabe a nós que temos esse canal democrático estar trazendo um pouco de luz sobre essas trevas. Mas Direito em Debate termina por aqui, mas continua na internet. Você pode rever esse programa, divulgar o nosso programa no site da OAB, seção do Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, a vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Cecília Coimbra, e o ex-preso político Luiz Rodolfo Viveiros de Castro, que é integrante da Comissão da Verdade e Memória da OAB aqui do Rio de Janeiro. Semana que vem, a gente se encontra em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.